amigos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amigo que fala, evangelista Tiago, da parte de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Quero compartilhar com você sobre essa mensagem. Vivemos por fé, não por vista. Então quero compartilhar com você sobre essa mensagem que é muito importante para mim e você. É uma mensagem um pouco longa ela, mas eu acredito que Deus vai abençoar o teu coração, porque Deus vai abençoar a nossa vida. Então, você que é o amigo que fala nesse momento é o evangelista Tiago, da parte de Deus. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha essa mensagem e deixe os seus comentários também e leve essa mensagem ao coração de milhares de pessoas para que a obra de Deus e o Espírito de Deus leve a palavra ao coração das pessoas por meio desse vídeo, por meio dessa programação. Então quero compartilhar com você sobre esse tema. Vivemos por fé, não por vista, para a glória de Deus. Então quero compartilhar com você e eu quero ler. Vamos começar sobre um testemunho de um homem que ele enfrentou um exército, mas ele não estava só, ele venceu um exército sozinho, no mundo físico, mas no mundo espiritual tem um exército que estava ao redor dele, então ele não estava só. Aos olhos do homem ele estava só, mas aos olhos de Deus e aos olhos dele que tinha fé, ele estava com um grande exército. Então eu quero falar sobre Eliseu, um grande profeta na época de Israel, e ele venceu um exército, porque Satanás enviou um exército para destruir a vida dele. E ele era um homem que vivia pela fé, não vivia pelo que ele via, mas sim pela fé, pela confiança no Senhor. Então eu quero passar a ler sobre a vida dele. A Bíblia diz assim, a Bíblia King James de 1611, no capítulo 6, o versículo 8 até o 23, nós vamos ler sobre a vida de Eliseu, para que você venha entender o que Deus fez na vida daquele homem e que nós podemos copiar essa vida para a nossa vida, para que possa ser abençoada a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Então a Bíblia diz assim, vamos ler. Ora, o rei de Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas um homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Versículo 10. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado. E assim se protegeu. E esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhe interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Versículo 12. Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terra de israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizeis no secreto dos seus aposentos. Então eu quero falar dessa primeira parte aqui. A Bíblia diz aí que tudo que o rei da Síria planejava, Deus usava Eliseu e ele ia lá avisava o rei de Israel que não fosse aquele local, porque lá podia ter uma emboscada. E Deus dava livramento ao rei de Israel por meio de Eliseu. E a Bíblia diz aí que o rei da Síria ficou furioso e perguntou aos demais, os conselheiros que estavam ao redor dele ali, perguntou como é que pode, em outras palavras, como é que acontece isso? Como é que o rei de Israel sabe de tudo? Alguns de vocês estão traindo, estão levando alguma notícia para o rei de Israel e ele está se livrando de nós. Então um se levantou e disse: não, existe um homem na terra de israelita, que é israelita, que ele está dizendo tudo que o rei de Israel sabe e acontece. Então o rei ficou furioso. O rei da Síria ficou furioso contra o rei de Israel, porque sabia que tinha um profeta dizendo tudo ali, livrando aquele exército, livrando o exército de Israel contra o rei da Síria. Então Eliseu era conhecido na região como o profeta de Deus, o homem de fé, o homem que era porta-voz de Deus naquela época. Então o rei, ele ficou muito chateado, o rei da Síria, contra o rei de Israel. Então
Imediatamente ele tomou atitude. Eu quero continuar a história, diz assim, ó, continua no versículo 13, diz assim, ó, diante do que o rei determinou, quer dizer, o rei da Síria determinou uma ordem e disse assim, ó, ide ver onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram, o profeta está em Dotã. Então ele declarou uma ordem para o exército ir atrás de Eliseu. E naquela mesma hora ali, eles se reuniram e foram e perguntaram onde é a cidade. Eles disseram ele está em Dotã, que é uma cidade onde ele estava o profeta Eliseu. Então eles se reuniram e foram na direção. Então no versículo 4 diz assim, 14 diz assim, ele mandou cavalos, carro e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. Quer dizer, o exército foi enviado e arrodeou a cidade de Dotã, que é a cidade que Eliseu morava. E ele fala mais assim, no dia seguinte Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, ai meu senhor, o que haveremos de fazer? Então o exército arrodeou a cidade de Dotã, que é a cidade de Eliseu, e ele acordou de manhã cedo, viu aquele exército gigante ali. E o servo de Eliseu, quer dizer, o aluno, o discípulo de Eliseu, chegou para Eliseu e falou, Senhor, e agora, como é que nós vamos fazer? Olha o tamanho desse exército arrodeando essa cidade. E agora? Ele perguntou a Eliseu. E no versículo 16 diz assim, ó, e o profeta acalmou dizendo, não tenha medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida Eliseu orou suplicando, ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu, quer dizer, ao redor de Eliseu. Então Eliseu orou a Deus e pediu para Deus abrir os olhos daquele jovem e ver o exército de fogo de Deus, o exército soberano de Deus, da grandeza de Deus estava ali no mundo invisível. E Eliseu já via pela fé, não pelo que ele estava vendo, aquele exército maligno que veio contra ele, que representa Satanás, para destruir, matar, roubar e destruir, não. Eliseu já estava vendo o exército de Deus. Então ele pediu a Deus em oração que abrisse os olhos do jovem, e o jovem viu aquele exército ali naquele momento. E ali ele viu a grandeza de Deus, a carruagem de fogo, o exército de fogo acima daquele exército que veio matar Eliseu, aquele exército humano. Então, o que a gente está vendo é isso. Como Eliseu, ninguém compara a fé desse homem, mas nós podemos comparar, por meio de Jesus Cristo, comparar com a fé dele. Essa carruagem, esse exército existe? Existe. A Bíblia diz lá em Salmo, diz que os anjos acampam ao redor daqueles que servem, aqueles que temem ao Senhor. Então é esse exército que acampa ao nosso redor, nos protege do mal, nos protege daquilo que Satanás quer nos destruir. Então Eliseu, ele viu acima daquilo que eu e você não podemos ver, mas a fé leva. É um carro que leva você a ver aquilo que Deus tem para mim e você, que é a proteção, que é a segurança. Então, Eliseu fez abrir os olhos daquele jovem, ele viu aquela revelação, ele viu aquela vida, aquela realidade espiritual viva e nua aos olhos dele, viu o exército de Deus acima daquele exército da terra, que veio destruir, veio matar Eliseu. Mas Eliseu disse, não temas, porque o Senhor é maior que está com a gente do que os que estão aí fora, que é o Senhor dos exércitos. Então Deus, o que está com nós é maior do que está aí fora da sua vida, da minha vida. Deus é maior do que tudo, então nós não devemos se desesperar, porque nós vivemos por fé, não por vista, não pelo que a gente vê aos olhos nus, mas sim pelos olhos da fé, em nome de Jesus. A Bíblia fala mais aí, continuando, fala assim, ó, em 2 Reis, continuando a história de Eliseu, diz assim no versículo 18, até o 23 nós vamos ler, ó, diz assim, ó, e quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé, e rogo-te, quer dizer, Yahvé é Deus, rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então ele orou e ficou tudo cego, eles não conseguiram ver Eliseu, não conseguiram ver nada. Ficaram sem entendimento. Olha como a oração de um homem com fé
move Deus. Deus atendeu na mesma hora. Foi uma transferência poderosa na vida de Eliseu. Então, a fé é acima de todo esse mundo. Então, creia no Senhor Jesus que Ele fará a mesma coisa que Ele fez com Eliseu, fará com a gente. Problema, exército, malícia, o que for lançado contra você não vai lhe atingir, porque Deus é maior que está com a gente. O exército que está com a gente é maior do que está aí no mundo, que está aí fora. Então aconteceu isso, eles ficaram cegos, não viram mais nada. E Eliseu continuou falando. Então Eliseu ele deu uma palavra orientando: não é este o caminho, não é esta cidade que procuras? Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscai. Mas eles os conduziu a Samaria. Quer dizer, o exército olhou para Eliseu, mas não via Eliseu, porque Deus cegou a vista dele, cegou, tirou o pensamento na direção de Eliseu, e Eliseu orientou o exército a ir a Samaria. E a Bíblia diz no versículo 20, diz assim, ó, ao entrarem em Samaria, Eliseu orou a Yahvé, quer dizer, a Deus, a abrir os olhos dessa gente para que veja. E o Senhor abriu-lhe os olhos e eles observaram que estava dentro da cidade de Samaria. Olha aí como autoridade, como o homem que anda pela fé, não pela vista, é uma diferença. Nada é abalado, nada vai levar ele, nada vai destruir ele. Então isso é importante para mim e você. Ele fala mais no versículo 21. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu aba? Quer dizer, o mestre, né? Aí ele diz: devo liquidá-lo, meu mestre? Quer dizer, o rei de Israel diz: eu posso matar eles? Aí Eliseu respondeu. Ao que lhe respondeu o profeta: não, porventura costuma tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiro? Dá-lhe pão e água para que se alimenta e sacie-se e depois volte para o seu senhor. E o rei mandou que lhe fosse servido um grande banquete, depois de terem comido e bebido, até se afastarem. Despediu a eles e retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Mas olha o que um homem de Deus que vive pela fé mudou a história de uma nação, mudou a direção de uma guerra. Então foi o que aconteceu, eles se alimentaram, ele levou a Samaria e eles se alimentaram, o rei de Israel queria matar eles, mas ele não deixou, orientou eles a não matar, deu de comer ele e mandou esse exército embora. E ali teve uma paz, teve uma trégua ali na guerra, teve uma paz, e ali por causa desse acontecimento. Então a gente tem que andar pela fé, não pelo que a gente vê. E eu quero falar sobre isso nesse versículo. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso também. Olha, na Bíblia King James, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 3, diz assim: olha, pois vivemos por fé e não pelo que nós é possível ver. Então nós devemos andar pela fé e não pelo que nós é possível ver. Então foi o que Elias fez. Ele viveu a vida andando pela fé e venceu um exército que queria destruir, queria matar ele, queria acabar com Israel. Deus fez ele invocar o nome do Senhor pela oração e Deus trouxe o exército e ajudou a Eliseu a vencer aquela dificuldade. Então nós, para poder vencer, nós temos que fazer isso. Nós temos que andar pela fé para que o nosso adversário, o nosso inimigo, que é Satanás, para que nós não podemos cair. A fé faz eu e você andar na direção errada, por isso nós não caímos naquela armadilha de Satanás, porque Deus dá o livramento, dá o escape. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso, que ande pela fé, não ande pelo que você vê. Então, Deus abençoe a todos e que o Espírito de Deus abençoe tua vida e medite, reflita depois dessa mensagem, marque aí na sua Bíblia, marque numa folha e medite, se aprofunde mais nessa passagem para que você venha aprender que eu e você não devemos viver temos que viver pela fé, não pelo que a gente vê pelos olhos físicos. Amém? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deixa o teu like, ative o sininho de notificação, inscreva no canal para que essa mensagem venha ser expandida para a glória de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.